Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos aqui presentes. Graça e paz aos irmãos aqui também pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Você aí no canal, você que se você morar aqui por perto, no Recôncavo ou na capital, se tiver o interesse de se reunir presencialmente, estamos aqui no bairro da Itinga, em Lauro de Freitas, na rua Santa Cecília, conhecida como a Rua Direta do Fazendão. Nossas reuniões acontecem aos domingos, 9 da manhã, e temos uma reunião também às quartas-feiras, a partir das 19 horas, tá bom? Esse é o tema, querido. A árvore e seus frutos. Toda árvore, ela produz o seu próprio fruto. O interessante, falando da questão da árvore ou da semente em si, é que cada uma ela tem o seu tempo. Se você quer colher grãos de milho, né, ou espigas, como seja, você vai plantar, e eu não sou muito bom nisso, mas eu acredito que dentro de 3 meses você já vai estar colhendo. Então você quer comer milho, então você vai plantar no máximo 3, 4 meses você vai estar comendo. Mas aquilo vai acabar. Você vai plantar e vai colher, vai cortar, né, e vai queimar ali as palhas. Por quê? Porque foi um resultado muito rápido. Você quis algo imediato. Diferente de por exemplo, o fruto da jaca, né? Se você quer comer, claro, se você não for comprar, né, mas se você for plantar, eu acredito que você vai ter que esperar aproximadamente uns 5 anos para o pé da jaqueira, né, produzir o seu fruto e você desfrutar. Mas tem suas vantagens. Demorou para você colher, mas também, se você não cortar ou não queimar, vai comer jaca o resto da sua vida. E uma jaca mole, eu particularmente gosto mais da jaca mole. Jaca mole com farinha é uma delícia. Ô glória! Então, todo fruto ele tem o seu tempo para dar, né? Mas vamos falar aqui, né, dentro de uma figura de linguagem que Jesus usava, porque é claro, Jesus não estava falando no sentido literal de árvore e frutos. Certa feita Jesus passou com os discípulos e ele estava com fome, e ele viu lá, né, e ele disse: olha, eu vou ver se tem algum fruto ali naquela foi o que foi? Oliveira? Figueira, né? Vou ver se tem algum fruto ali naquela figueira. Só, irmão, que quando Jesus chegou lá, só tinha folha, sabe? Aquela coisa bonita, né? Cheia de folhagem e tal, verdinha. E aí você bateu o olho e disse: ali vai ter alguma coisa. Só que quando Jesus chegou lá, só tinha folha. Aí Jesus disse: no momento que eu queria me alimentar, você não tem nada para me dar? Amaldiçoou aquela figueira. Ninguém vai comer fruto de ti. E os discípulos passaram no outro dia e viram que a figueira que Jesus amaldiçoou tinha se secado. Ué, mas não tinha fruto. Mas se você não dá fruto, você não vai alimentar ninguém. Se não dá fruto, se tornou inútil, está ocupando um lugar na terra. Porque não produz, não desenvolve, fica raquítico, fica atrofiado, está tomando o lugar do outro. Então não tinha fruto ali. Jesus foi e amaldiçoou. E aquilo ali traz uma lição. Você sabia que a religião... mas já vem você falar de religião? Claro, irmão. Você sabia que a religião, na verdade, ela nos deu uma roupagem bonita? Sabe? Te deixou lá todo enfeitado, todo cheio de coisa, né? No sentido literal também, né? No sentido literal te deixou todo enfeitado, sabe? O varão pregador, Giovanni entende disso. Aquela gravata amarela, a toalhinha laranja, sapato preto e branco, te deixou todo cheio de folhagem e tal.
Mas quando Jesus chegava, só tinha folha, não tinha fruto para Deus. Não, é porque aqui tem muito azeite, tem muito óleo, tem muita terra. Só tinha isso, azeite, óleo e terra, mas não tinha fruto. Aí o irmão Giovanni estava assim, aí Jesus chegou e disse assim, ó, vou amaldiçoar essa figueira que só tem folha. Aí agora ele nasceu de novo, claro, agora tem fruto, né, irmão? Amém? Todos nós agora passamos a produzir frutos, amém, amado? Mas antes não, a gente só estava com roupagem da religião, bonito por fora, mas Paulo disse, sepulcro caiado, perfeitos por fora, por dentro, ó, cheirava hipocrisia, o odor da religiosidade, da acusação, da condenação. Aquele não vai para o céu porque aquele não é da minha igreja de fogo. Aquele não vai para o céu porque naquela igreja ele não faz projeto e propósito e desafio. Aí começava, era isso que saía dessas árvores, que até tinha folhagem, até produzia uma certa sombra, um certo conforto ali para aqueles que chegavam, mas depois não dava alimento, não dava vida, não produzia saúde. E aí Jesus chegou e amaldiçoou. Nicodemo chegou para Jesus cheio de folha. Nicodemo chegou para Jesus todo bonito, todo enfeitado. Mestre, sabemos que tu és de Deus, que ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus olhou para Nicodemos e disse, realmente, você está com muita folhagem, mas cadê o fruto? Nicodemos, como assim, Senhor? Jesus disse, tem que nascer de novo. Para dar fruto, vai ter que nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu nada, mas como eu vou nascer de novo? Eu vou morrer e voltar para o ventre da minha mãe, tornar a nascer. Aí Jesus, não estou falando? Estou falando que só tem folhagem? Só tem beleza por fora? Só tem conhecimento teológico? Sabe ensinar os fariseus? Conhece a Torá? Sabe de dízimo? Sabe de projeto? Sabe de campanha? Sabe de monte? Sabe de sacrifício? Sabe de fogueira santa? Sabe de lenço? Estou aqui atualizando, né? Sabe de desafio? Sabe de voto de Gideão? De desafio de não sei quem? Mas não tem fruto para Deus. Só tem para a religião, só tem para o pastor, só tem para a instituição, mas não dá fruto para Deus. Lucas capítulo 6, versículo 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto. Se a árvore é boa, o fruto não vai ser ruim. Tenha certeza disso. Se a árvore é boa, o fruto não será ruim. Porque não há árvore não há árvore boa que dê mau fruto. Nem má árvore que dê bom fruto. Se a árvore é má, não adianta você procurar um bom fruto. Irmão, mas isso é uma questão muito pessoal, porque nem sempre o fruto que você gosta eu vou gostar, então talvez aquilo que não seja bom para você é bom para mim. Mas era se Jesus estivesse falando isso de um sentido literal, né? Então, eu particularmente não gosto de morango, mas há quem goste. Então é questão de um gosto pessoal, tá? Eu não gosto de mamão, mas há quem goste. Querido? Mas Jesus não está falando disso não. Jesus está usando uma ilustração. O reino de Deus aqui estava para ser estabelecido. Por isso que Jesus dizia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus ainda não tinha sido estabelecido. Jesus falava muito por parábola, por figura de linguagem, sabe? Por ilustração. Para os seus discípulos em particular, ele dava a entender. Aqueles que eram do reino, aqueles que criam nele, começavam a entender algumas coisas ali. Jesus mesmo assim dizia, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar, vocês não estão prontos. Então Jesus usava aqui essas metáforas, essas figuras de linguagem, não é nada aqui no sentido literal. Porque havia um público aqui que estava ouvindo Jesus falar isso. Então Jesus falava e eles começavam a entender, peraí, esse camarada aí está falando de mim. Claro, a árvore má se identificava, a carapuça se via.
Rapaz, Jesus está me dando indireta. Ele está dizendo que não há fruto bom em árvore má. Ele está falando comigo. Era isso que Jesus estava falando. 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio. Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Você vê ali um pé de manga. Você só sabe que é um pé de manga porque ela produz o quê? Jaca? Produz manga, não é isso? Aí você sabe que é um pé de manga. Mas no dia que você chegar lá no pé de manga e tiver lá um abacate, você já vai chegar, peraí, é o quê? É manga ou é abacate? Você vai ficar confuso. Por quê? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não é não, irmão. Não se colhem figos do quê? Dos espinheiros. Nem vidimam uvas dos abrolhos. Não tem como. Você não vai encontrar uvas nos abrolhos e você também não vai encontrar figos no espinheiro. O figo você vai encontrar no pé de figueira. É isso? E uva na vinheira, né, irmão? Tem mais? Tem. Agora sim, agora ele vai sair do campo das sementes e vai começar a falar diretamente aquilo que ele queria falar. Pronto, aqui ó. O homem bom, viu aqui? Viu aí a árvore? Viu que lá a árvore não tem nada a ver? Jesus estava dando uma ilustração ali para pegar mesmo no pé daqueles que estavam ali ouvindo. O homem bom, do bom tesouro da onde? Do seu coração, tira o quê? O bem. Coração aqui é a mente, não é esse órgão que bombeia o sangue, tá? Não é daqui, porque não nasce aqui. O coração, esse órgão aqui que bombeia o seu sangue, ele não pensa. Quando alguém diz assim, irmão, eu agi pela intuição do meu coração. Não é aqui, é aqui. Ninguém age por aqui. Aqui você pode até, quando você toma um susto, por exemplo, aí você vê a adrenalina subir, o coração começa a acelerar, mas porque primeiro chegou aonde? A mente. A informação veio logo aqui. Aí o corpo vai reagir àquilo que veio para aqui. Não é isso? Pois bem. Então o coração aqui é a mente. Tá, mano? Paulo falando aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante, Paulo disse assim, olha, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres. Mas vocês não têm as faculdades, a mente, os sentidos exercitados na palavra. Pelo tempo que vocês têm, o que é que Paulo estava... Vou usar uma conjectura aqui. Paulo estava dizendo, pelo tempo que vocês já estão ouvindo, já era para vocês estarem dando frutos. Mas como vocês não estão exercitando, vocês estão ainda precisando de leitinho. Mas pelo tempo já era para ter fruto aí. Mas pelo visto vocês só têm folha. Vocês não podem saciar a fome de ninguém. Porque vocês não estão exercitando as faculdades, a mente de vocês no conhecimento. Então, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem que nasce aqui. E o homem mau, olha, o homem mau, a árvore má, do mau tesouro, é um mau tesouro, é um mau fruto, não tem fruto bom. Do mau tesouro do seu coração, tira o quê? O bem? Tira o mal. Não tem como o homem mau tirar o bem. Mas também não tem como o homem bom tirar o mal. Porque se ele é bom, o fruto é bom. Se ele é mau, o fruto é mau. Porque cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque da abundância do seu coração, mente, pensamento, fala o quê?
A boca. Está tudo aqui, da abundância. Há uma abundância aqui na mente, que ele chama de coração, porque a abundância do seu coração fala a boca. O fruto, sabe, o que há nesta árvore aqui, o fruto vai sair aqui. Se a árvore, olha aqui, ó, se a árvore for boa, o fruto vai ser bom. Mas se a árvore for mal, não espere um fruto bom. Você já viu uma árvore má, sabe? Aquela mente pervertida, que você para conversar com ele, só sai besteira? É porque a árvore dele, ó, a árvore aqui, o coração dele, ó, é mau. Ele só fala de matar, só fala porque eu peguei, porque eu fiz isso, bebê. Aí você quer ter um diálogo saudável, quer falar de coisas positivas. Porque eu estou na miséria, irmão, estou na prova. Agora eu estou falando do religioso. O religioso que tem a árvore má. É porque Jeová me estreitou aí, rapaz. É porque eu estou no azeite. Estou na prova mesmo. Aí você, ó, a árvore boa, a graça, o evangelho limpou esta árvore, podou, né? Tirou lá as aves de rapina. E essa árvore boa que é a tua mente, você vai chegar para ele e dizer: ô irmão, não pense assim não. Declare que você é mais do que vencedor, irmão. Declare que você pode todas as coisas, irmão, naquele que te fortalece. Ô irmão, declare que a graça de Deus te basta. Por quê? Porque a tua árvore, a tua mente é boa. E aí você vai dar frutos bons. Ela não pode tirar da árvore boa um fruto mau. Mas também não pode tirar da árvore má um fruto bom. Então ele vai sempre dizer que está na prova, que BBB, babá. E por mais que você diga que não é assim, não, eu estou bem, eu estou em paz, não de vida, dificuldade, irmão, todos nós temos. Mas esta árvore aqui, ela produz bons frutos. Amém? O homem bom do seu bom tesouro, do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Irmão, mas foi sem querer. Nós falhamos, né, irmão? Não significa que a gente nunca vai tropeçar em palavras. Claro que vamos tropeçar em palavras. Tiago disse que a língua é o menor membro do corpo, mas que incendeia um bosque. Com a mesma língua, tu és meu Pai, tu és meu Deus, oh glória! Mas com a mesma língua? Aquele ali ainda diz que é crente, aquele filho do capeta, que é desviado. Detona, irmão. Então acontece. Mas se o teu coração, a tua mente está cheio das coisas de Deus, você pode até ter um frutinho ali bichado, sabe? Mas você vai logo se corrigir. Não, peraí, isso não convém. Eu sou uma árvore boa. Então qual tem sido o meu fruto? Tanto é que quando você fala algo ou age de modo errado, você sabe, a consciência vai pesar porque você é uma árvore boa. A consciência vai doer, você vai dizer: não, eu errei, eu falhei, mas eu não posso continuar assim, irmão. Um abismo chama outro abismo. Não, eu não posso continuar assim. Eu trabalhei com um rapaz e ele dizia assim, meu irmão conhece, um predeiro que era bem atrapalhado ele dizia assim: irmão, eu moro em uma cidade, não vou falar o nome da cidade também não, que não interessa a vocês, tá? Mas ele disse: na minha cidade tem um rapaz chamado Léo, o nome do cara eu falo, você não conhece também? E ele é um dos maiores matadores lá na minha cidade. E eu conheço com ele, eu converso com ele e tal. E esse camarada, ele tinha apenas, se eu não me engano, uns 22 a 24 anos. E todo mundo sabia que esse homem já tinha assassinado, matado mais de 80 pessoas. Eu digo: sério? Sim, já tinha matado mais de 80 pessoas. E esse jovem, disse que ele passava na frente das igrejas, né? E via os jovens louvando, cantando. E aí diz que, ele falando, né? Testemunho desse predeiro. E disse que ele falava assim: rapaz,
Como eu queria largar essa vida e virar um crente, né? Ficar ali cantando com aquele povo. Como eu queria, como eu queria fazer isso. Como eu queria ser igual esse pessoal aí que fica cantando aí e tal, falando de Jesus. Mas não consigo. Porque o meu dedo e com seus cabelos ela enxuga ali os pés de Jesus. Ela derrama ali o unguento nos pés de Jesus. Aí Judas poderia pegar esse perfume e vender por 300 denários e dar aos pobres. Mas Jesus já sabia que aquela árvore era ruim. Jesus diz: os pobres vocês têm sempre com vocês. Mas Jesus sabia que Judas não estava querendo ajudar os pobres. Por quê? Porque ele era uma árvore ruim. Judas queria, roubar o que entrava de oferta no ministério de Jesus. Ele queria pegar, porque ele tinha a sacola onde as pessoas colocavam a oferta. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo, olha lá, essas árvores se aproximam de mim com seu fruto podre. Viu? Né, irmão? Está lendo errado. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Mas o seu coração, a sua mente, o seu desejo, a sua intenção está onde? Longe de mim. É uma árvore frondosa que até tem fruto, mas o fruto é mau, porque a árvore é má. Foi isso que Jesus está falando. Este povo se aproxima, não é que não se aproxima, ele se aproxima. Porque vem para a casa de Deus, confessa Jesus, se batiza, e BBB, e bababá, até se aproxima. Senhor, coloca aí o nome desse irmão no livro da vida. Aí aquele irmão chora. E o pastor, antes de Deus colocar o nome lá no livro da vida, o pastor já veio cá no caderno de membro e já colocou logo o nome dele nos dizimistas fiéis, que ele não é bobo, né? Eu não sei se Deus vai colocar o nome desse abençoado no livro da vida, mas uma coisa eu sei. Eu vou colocar ele logo aqui no livro dos dizimistas fiéis. Ai, ai. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios. E fala, e prega, e canta, e fala labachúria, e muda até a linguagem, não é mais paz do Senhor, graça e paz, não. Paz vaso, paz varoa. Muda tudo. Estou criticando quem fala paz vaso, paz varoa, não. Estou falando dessas coisas que acontecem por aí. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, queridos, infelizmente é isso que acontece. Não é porque a pessoa se diz que é crente, não é porque a pessoa diz que está... porque eu estou na graça. Sim, mas e os frutos? É como o irmão tem conversado comigo, porque o irmão falou que está na graça, que não vai mais no sistema, mas o camarada, rapaz, só anda xingando, sabe, falando palavrão. O irmão disse: eu não consigo nem ficar perto dele. Eu falei: você não tem como ficar perto dele, porque você já viu a árvore que ele é. Mas o engraçado é que o camarada conhece a Bíblia, e melhor, conhece a graça.
esse, irmão. Mas a árvore é ruim. Não tem como, irmão. Se a árvore é ruim, o adubo do evangelho não vai mudar. Quando a árvore é boa, ele até está lá cheio de árvore de rapina nele, está lá cheio cheio de coisa, aquele negócio que dá no cacau, é broto, que chama, né? Vassoura de bruxa também, está lá cheio de coisa. Mas quando vem o adubo da graça, o alimento sólido, aí começa a cortar aquilo ali, não é isso? Ô, irmão, você está falando hoje todo coisado? Estou falando em parábola hoje para os legalistas que vão ouvir essa mensagem. Não é vocês da graça não, legalista, né? Você sabia que o sistema religioso gosta dessas palavras meio enfeitosas assim, né? Ah, você viu como o irmão estava falando? Não falou hoje no pé de cacau, irmão. Ô, glória! É falando em parábola para aquele que não entende claramente. Então o adubo do evangelho, ele vai tirando o broto. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir, os pensamentos e as intenções do coração. Ela é como espada de dois gumes, que vai podando essa árvore, separando o que é o caule, o que é a folha, e se tem fruto ali, ela vai mostrando, trazendo a luz, porque a luz tudo manifesta, nada fica oculto. Porque o irmão não se prostituía no sistema, agora vem para a graça, largou a mulher, porque disse que é livre, está com a novinha. É porque a graça manifestou quem ele é, irmão. No sistema ele se escondia debaixo da folhagem. No sistema ele se escondia debaixo do pano quente do pastor. Se prostituiu, mas não fala para ninguém não. Ele ora bem, prega bem. Aqui por perto a gente conheceu um movimento assim. No sistema ele traiu a esposa, mas deixa lá, esse pastor quando ele prega, eu achei que me arrepiei. Deixa ele aí, irmão, que ele tem folha, mas não tem fruto. Deixa aí, irmão, que ele tem sombra. Ele tem sombra, o dízimo dele é alto. Olha que sombra para o pastor. Mas ele não tem fruto, irmão. Corta? Não corta não. Aduba, mas o adubo não dá jeito nele. Porque a raiz dele é má, a árvore é má. Se aproxima com os lábios, com a boca. Mas o coração, a mente está longe. Quer ver essas carniças? É época de política. Todo mundo diz que é crente. Todo mundo visita a igreja. É época de política? Não fica um vereador que não vira crente. Chegou a política. Irmão, vou na sua igreja, amém. 10 anos, nunca passou na porta. Mas chegou a política, virou evangélico. Aí já chega assim, ó. Quantos irmãos tem aqui? O pastor ele está com um sapato inferior. Vou logo oferecer para ele é democrata que chama? Acho que é. Oferecer para ele um democrata. Quantos votos tu me dá para um democrata, pastor? Aí o pastor já dá o microfone e chama para a tribuna. Mas antes só sentava quem? Os ungidos, irmão. Antes só sentavam os ministros. Mas de repente na política, o capeta do vereador virou ungido. Porque o coração dele está tudo longe de Deus. Tem nada a ver com Deus, tem a ver com negócio. Paulo disse, estão mercadejando a palavra de Deus, comercializando a palavra de Deus. Pedro disse, fazendo de vós negócios. Teve uma unifeira que vendeu a igreja. Vendeu para um político. Tinha 400 membros. Tem 400 votos lá para você. Acho que foi mais ou menos essa contagem aí.
Aí você sabe que a pessoa vai votar nessa pessoa que você indicou? Claro que vai. Se não votar, eu não oro, eu não profetizo na vida deles, eu não coloco a minha sombra sobre ele, eu não guardo a vida deles. Mas como é que eles estão se alimentando? Nada, passando fome, não tem fruto. Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? Dos homens. São árvores que não dão fruto. E quando dá o fruto é mau, faz mal. É aquele fruto de que o profeta falou, que eles pegaram e jogaram na panela, e quando o povo comeu, começou a passar mal. E aí o profeta teve que correr e jogar lá uma farinha para desfazer o angu brabo. E a graça é essa palavra que desfaz essa morte na panela. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha, quem ensina preceitos de homens não adora a Deus, adora em vão. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. São árvores que não dão frutos, mas eles ensinam preceito de homens. Mulher aqui não pode cortar cabelo, porque essa igreja é uma igreja que tem doutrina. Mas mulher aqui não pode cortar cabelo, porque aqui tem doutrina. Se a mulher na sua igreja corta o cabelo, é porque na sua igreja não tem problema. Não tem mesmo, porque doutrina é de homens. O evangelho é de Cristo, a doutrina é dos homens. Mas se ele falasse da sã doutrina, sã é saudável, palavra boa, fruto bom, aí vai gerar fruto. Mas doutrinas, preceitos de homens, é em vão que adoram a Deus. Eu vi um cidadão aí que assumiu a presidência de uma grande instituição religiosa. Ele disse: aqui tem tradição, claro que tem, preceitos, doutrina e tradição de homens. Ele disse: aqui tem tradição, tem doutrina, tá bom? Aqui os homens têm que se vestir assim, as mulheres assim, tá bom? E o povo, uma multidão, irmão. Aleluia! Deus sabe porque Ele me colocou aqui. E se Ele me colocou aqui, vai ser assim. E todo mundo, sim, Senhor. Cadê o fruto? Não tem fruto, porque a árvore é podre. A árvore é má. Vive Cristo ali? Não. Adoram em vão, porque eles aprenderam preceitos, doutrinas de homens. É porque é o propósito, é porque é a campanha, é porque é o projeto, é porque isso, é porque aquilo. Tudo preceito de homem. E vai buscar, e desce do monte, sobe do monte, e quebra a botija, e Jesus conserta o vaso que quebrou, e cola de novo, tal, e passa Durapox. Não tem jeito, irmão. Preceito de homem. Minhas ovelhinhas. Vamos tirar os carrapichos das ovelhas. Você veio do mundo cheio de carrapicho, mas o pastor vai tirar os carrapichos. Vai tirar os carrapichos? Ele vai tirar o salário, vai tirar teu benefício, vai tirar tudo, mesmo carrapicho. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ensina o que é de homem, mas não o que é de Cristo. Mateus 15, 10, 11. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Viu aí? Olha os frutos. Sai da boca. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Irmão, mas se eu comer uma coisa estragada, não vai me contaminar? Oi? Fazer como minha filha Safira. Oi, irmão, Jesus não está falando no sentido literal, né? Claro que se você comer uma coisa estragada, vai te fazer mal.
Não, porque Jesus está dizendo aqui que o que contamina não é o que entra, então eu posso comer qualquer coisa. Não, não é assim, né, irmão? Você tem que entender o que Jesus está falando, né? Pelo amor de Cristo. Jesus estava falando que o que contaminava não era a comida em questão. Ah, porque eu não posso comer carne de porco, por exemplo. Os judeus não comiam frutos do mar. Ah, porque eu não posso tomar café, eu só tomo cevada. Ah, porque eu não como aquilo, eu não como isso, por quê? Aí Jesus disse, não. Não é o que entra na boca que contamina vocês. Se vocês comem legume, comem carne de porco, comem carne de urubu. Não é isso que contamina vocês. O que contamina o homem é o que sai da boca. É o que sai da árvore. Amém? Olha lá. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E isso contamina o homem, porque procede daqui, ó. O fruto que sai da boca, ele procede da árvore. Se a árvore é boa, o fruto vai gerar vida. Se a árvore é má, o fruto é mau, vai gerar morte. E foi isso que a religião fez na nossa vida. Nós fomos gerados para a morte. Como assim, irmão? Claro que sim. Você já viu um filho de Deus no sistema religioso dizer que confia tanto em Deus? É raro, tem as suas exceções. Mas você já viu, principalmente os radicais. Pega lá um radical do sistema religioso. Você já viu o fruto da boca dele? Ele dizendo que irmão, estou em paz com meu Deus. Eu sei que eu não perco a minha salvação por nada nessa vida. Já viu? Não vê. Você só vê ele atribulado. Ei, irmão, estou na prova. Oh, glória, aleluia, estou no azeite, irmão. E aí, irmão, como é que tá? Estou buscando a presença de Jeová. Estava no altar hoje de manhã. Foi, irmão, estava no altar? Foi. Aí, domingo que vem, aconteceu uma situação, ele não foi para o pseudo altar. Ei, irmão, acho que eu perdi a salvação. Perdeu aonde? Me fala onde foi que eu vou procurar. Tudo atribulado, irmão. Não tem paz. Porque o fruto dele vem dessa árvore que está contaminada. Vem da árvore má. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ele só se vê em pecado. O camarada está 30, 40 anos no sistema religioso, mas ele está com medo de Jesus voltar. Ele está com medo de tirar. Se bem que tem uns que tiram, né? Mas ele está com medo de tirar 10 centavos do dízimo, porque ele tem medo de um pseudo, que é gafanhoto, mas eles acham que é um demônio. Por quê? Porque está a mente perturbada. O irmão chegou para mim e disse assim: irmão, eu tenho passado algumas aflições. Eu falei: sim, meu filho, diga lá. É porque, eu digo: fale, rapaz, fale. Oxe, é porque quando eu estava no sistema, eu não passava assim tanta dificuldade, e agora eu estou passando uma dificuldade aí depois que eu vim para a graça. Que conversa atravessada é essa? Eu falei: já sei. É porque você está pensando quando você produzia os frutos lá do sistema, não é isso? Teu fruto, meu amado, era podre. Você está com vontade de voltar para comer o fruto podre? Está com vontade de voltar para o Egito para comer a sopa? Porque não consegue viver na liberdade, atravessar o deserto, mas livre? Passar pelas dificuldades da vida, mas livres? Prefere comer a sopa do Egito? Prefere estar acorrentado no Egito da religiosidade? Porque lá você encontrava o capim, porque te chamava de gado? Aí eu falei a realidade. Ou você acha que eu não passo dificuldade? Ou você acha que os irmãos em graça também não passam dificuldade? Ou que o sol não nasce para todos, que a chuva não cai para todos? Rapaz, acorda! Ou porque você acha que está passando uma dificuldade, não tiveram aí empresas que fecharam aí nesse momento difícil, funcionários que foram demitidos, pessoas que não receberam rescisão. Está difícil para todo mundo, dentro dos seus contextos. Agora, você desprezar
A boa palavra do Evangelho, porque você está retrocedendo, porque lá. Para com isso, meu irmão. Porque quando eu saí do sistema religioso, não demorou nada, teve um incêndio no meu prédio, eu tive que morar de aluguel. Não demorou nada, o patrão me ameaçou e disse: você está fazendo as suas reuniões, ou trabalho as suas reuniões. Eu tive que me adaptar e conversar, me organizar, passar por um momento difícil. E o sistema olhando e dizendo: aí, ó, é Deus apertando. Mas ninguém ia roubar a liberdade que o Evangelho promoveu na minha vida. Ninguém pode roubar a liberdade que a graça de Deus trouxe na tua vida, meu irmão. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha lá. Então pensamento não vem do coração. Então subentende que coração ali é a mente, que é de onde vem os pensamentos. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha lá. O quê? Morte. Não, eu vou ler de novo. Porque do inferno, do capeta, da pombagira, do tranca-rua, não é nada disso, não é dos demônios, é do coração do homem. Mas a árvore má, o fruto dela é mau. Ela diz: irmão, cuidado, porque quem adultera e está com o espírito da pombagira. E eles identificam, né, irmão? Se eles verem uma moça passando com vestido, tem alguém de vermelho aqui, gente? Se eles verem uma moça passando com vestido avermelhado, um batonzinho vermelho, salto alto, então, aí ele já olha lá, espírito da pombagira. Ali é pombagira. Falando em pombagira, outro dia eu vi um videozinho pequeno. Aquele negócio que tem aqui, saída de ar, né? Que tem nesses galpões, né? Eu esqueci o nome daquilo. Fica circulando o ar ali, né? Você que trabalha em galpões, você sabe muito bem disso. Aí tá um dia acha uma pomba lá em cima, o negócio rodando, é a pomba girando. Olha a pomba gira lá, a pomba gira, irmão. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, morte, olha lá, do coração do homem, da mente, morte, adultério. Irmão, é porque, rapaz, eu não vigiei, rapaz, é o demônio do adultério me pegou. Que demônio de adultério, rapaz? Deixa ele ser safado, rapaz. Deixa ele ser sem vergonha, controla aí os teus hormônios, os teus impulsos aí, rapaz. Não, mas foi o demônio, rapaz. É porque também a varoa não estava dando lugar em casa, então, vigia, irmão. Aí o demônio me pegou. O demônio pegou coisa em cima nenhuma, rapaz. Cabra sem vergonha. Assuma a responsabilidade. Foi eu mesmo, eu não aguentei, errei. E aí, vai agora para a disciplina, vai estragar a família, vai destruir mesmo, porque é complicado isso. Mas dizer que foi um diacho. E o pior, que se ele fizer isso, ou ela, né, tanto faz, e correr para o cônjuge e contar, não é conta, acredita também? Te perdoa, né? Afinal de contas, não foi você estava possuído. Vai em graça fazer isso. Varoa, mulher, eu não aguentei, eu fui possuído, acabei te traindo. Brocão da esposa na cara. Pá! Porque do coração procede. O culto não é racional? Então todas as nossas ações são racionais. Ninguém age, porque eu fui tomado de um momento de êxtase. Não sei se tiver um problema psíquico, algum problema de saúde, aí é outra história. Algum toma medicamento controlado, a gente sabe que tem essas exceções aí. Mas, porque eu fui possuído? Não, Jesus disse isso aqui, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo procede de uma mente carnal, maliciosa. Tudo procede de uma árvore má, que não pode dar bons frutos. Irmão, mas isso aqui não tem dentro da igreja, não. É o que mais tem.
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Mas o fruto de quê? Do Espírito. O fruto da boa árvore, irmão, é procedente do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, amor. E o amor aqui não é um amor falado. Não é algo que é verbalizado, é algo que tem que ser praticado, porque é fruto do Espírito. É suportai-vos uns aos outros em amor, porque é do Espírito, é um fruto do Espírito. Eu não gosto daquela pessoa, mas o fruto do Espírito que habita em você faz você amá-la e querer o bem daquela pessoa, mesmo você não indo com a cara daquela pessoa. Quem entendeu? Eu não sou, eu particularmente, não estou sendo hipócrita aqui, eu não sou muito de guardar rancor, ressentimento, eu não sou. Eu sou meio que temperamental, no momento ali, na hora, eu fico chateado. Roubaram minha esposa ali no ponto, rapaz, e quando a minha esposa chegou em casa desesperada, subiu aquela ira, sabe? E na hora o velho Bruce Lee queria ressuscitar, já queria pegar o carrinho velho e correr atrás e, sabe, porque sobe, né? Aí depois você para, calma, irmão, você é uma boa árvore, né? Mas dá aquela vontade na hora, né? Então é aquela coisa do momento ali, o sangue quente. Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis, não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira. Então assim, você não pode ficar guardando ressentimento, guardando rancor. É porque você não entende, irmão, você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Porque aquele ex-namorado, aquele ex-marido, aquela ex-mulher. Homem, quem vive de ex, quem vive de passado é museu, irmão. Para de guardar ressentimento, mágoa, porque o doente não é ele, é você. Quem fica guardando ressentimento, mágoa, ódio, a pessoa fica doente, irmão. Fica doente. Você estava dando risada, alguém chegou, você não gosta, você fechou a cara. Seja feliz. Não deixe alguém tirar a tua felicidade, tirar a tua paz. Oxente. Mas o fruto do Espírito é amor. Esse amor aqui é fruto do Espírito, deve ser um amor incondicional, não é porque o outro merece. Uma vez minha esposa disse assim, eu queria dar um negócio para aquela irmã, queria fazer uma surpresa para ela, tal. Eu estou com vontade de fazer uma surpresa para ela, uma pessoa aí, mas eu acho que ela não merece não. Eu falei, faça. Eu acho que ela não precisa não. Ela tem mais condição do que eu. Falei, faça. Aí saí também, né? Não ia ficar forçando, né? Ela foi e fez com excelência. Depois chegou para mim, que paz. Falei, foi o que, filha? Eu fiz com amor. Falei, tá vendo aí? Porque você não tem que olhar o que o outro merece, que não merece. Não, faça você. É Deus exercitando em você o bem em você, o fruto em você. Não é se ele merece, se ele não merece. Faça o bem em você. Quando depender de você, siga em paz com todos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, é fruto do Espírito. É o reino de Deus em vós, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Eu acredito. Mansidão, temperança ou domínio próprio. Isso aqui é interessante, tá? Mansidão ou domínio próprio não significa nenhuma mudança, digamos assim. Deixa eu ver aqui. Porque mansidão e domínio próprio, irmão, é porque você tem que andar assim bem mansinho. É porque você tem que falar baixinho. Não, mansidão e domínio próprio não tem nada a ver com isso. Não é porque você vai se comportar assim agora. Eu posso ser temperamental, posso ser explosivo em algumas situações, mas aprender isso aqui, a ter mansidão e domínio próprio quando for necessário. Porque às vezes você vê uma pessoa muito mansa, literalmente falando, mas quando aquela pessoa explodir, meu irmão, você sabia que Moisés foi um dos homens mais mansos da terra? Amém? Quando Moisés explodiu, mata todo mundo.
Quando Moisés explodiu, pegou o cajado e Deus disse, não é para ferir a pedra a segunda vez, Moisés já foi dando de vara na pedra. Aquela pedra, vocês sabem que tipificava Jesus, né? Isso é interessante. A pedra que os seguia, disse Paulo, lá em Coríntios capítulo 10, era Cristo. Sério? É. A pedra que os seguia era Cristo. E aquela pedra ali, quando o povo estava com sede, Moisés falava e a pedra dava água. A primeira vez a pedra foi ferida, mostrando para a ferida de Cristo no Calvário, porque tudo aquilo era sombra. Aí Deus disse, a segunda vez não fira a pedra. Cristo não pode ser ferido novamente. Quem pisa, quem está ultrajando a graça, dizendo que a graça não existe mais, está ferindo a pedra novamente. Tem uns irmãos que estão dizendo que a graça não existe mais não. Nós não estamos vivendo a graça que foi pregada por meio de Paulo, como doutrina para aquele povo. Nós estamos vivendo o evangelho da graça de Deus, o evangelho eterno, a palavra que é vida em nós. Então Moisés, ele era mansinho, mas quando ele ficou valente, o negócio estreitou. Hebreus capítulo 12, versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, não parece ser de alegria. Ninguém gosta de ser corrigido, irmão. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. É claro que também a gente não vai ficar expondo, né? Chamando a atenção, como o sistema religioso faz, expondo as pessoas. Mas às vezes a gente falha também e no momento ali a gente acaba chamando ali a atenção de alguma forma de alguém, mas depois você mesmo, certa feita aqui eu chamei a atenção de uma situação aqui, mas é porque a irmã estava conversando muito alto aqui, tirou meu raciocínio, eu falei, calma aí irmã, escute aqui um pouquinho. Você acredita que eu cheguei em casa, passei mal? Eu não fiquei muito bem, porque eu não queria chamar a atenção, mas foi necessário. Porque eu estava perdendo aqui o raciocínio, então eu falei, calma aí um pouquinho, tal, por favor. Mas não é bom. Olha lá. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Gera tristeza, né, irmão? Mas depois produz o quê? Um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aquele que é disciplinado, corrigido, a princípio não é alegria, não traz alegria, sim tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Você é exercitado, o fruto agora vai ser pacífico. Porque uma vez que você foi corrigido, uma vez que você foi instruído, você errou, mas alguém, o próprio Deus, né, que hoje não é alguém que vai te ensinar, o próprio Deus vai nos corrigindo, vai nos ensinando. Num momento ele não gostou, tal, mas de repente, Senhor, o Senhor está certo, eu preciso me dominar aí, ter domínio próprio, eu preciso me controlar aí, sabe? E aí depois você começa a exercitar isso. Isso é fruto pacífico. Mas isso só pode nascer de uma boa árvore. A árvore má, ela não produz fruto pacífico. 13, Hebreus 15, olha lá. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se tem um sacrifício em graça que agrada a Deus, é você se esforçar, se sacrificar, para que os frutos dos teus lábios venham glorificar o Senhor. E isso, às vezes, sim, é um sacrifício, mas é um sacrifício que agrada a Deus. Não é um sacrifício de você dar seu tudo, de você matar literalmente, de você pagar o preço, não. É o sacrifício de você se esforçar, sabe, se dominar, se controlar. São sacrifícios. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, vírgula, isto é, o fruto dos lábios que confessam
o seu nome. Aquilo que vai sair da sua boca vai estar glorificando a Deus. E você sabe, você tem consciência daquilo que você solta, libera, que não glorifica o nome, que não agrada a Deus. Porque quando você lança uma palavra de morte para alguém, de destruição para alguém, sabe? Quando você tenta colocar aquela pessoa para baixo, quando você despreza, você humilha aquela pessoa, esse fruto aí não procede do Espírito. Ele não procede de Deus, amém? Estamos encerrando? Sim. Tiago capítulo 3, versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. Então precisamos exercitar este fruto. A pergunta é: que tipo de árvore você se vê diante de Deus? Você é uma árvore, que produz um mau fruto ou um fruto bom? Esta árvore que produz sentimentos malignos, essa mente, essa árvore aqui que produz aquilo que não agrada a Deus, todos nós temos consciência. Não precisamos de uma receita. Irmão, não faz isso. Você, irmão, não faça isso. É porque isso aqui é errado. Não, irmão, não. Ninguém está aqui para ficar ensinando o outro, não. É o próprio Espírito que nos orienta, é o próprio Deus que nos ensina. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Romanos 7,4, olhe lá. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Paulo falando para aquele povo que tinha saído debaixo da lei. Pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os ressuscitando dos mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Quando você estava servindo a Deus pela lei ou pela religião, você não dava fruto para Deus. Nunca deu. Mas eu fui dizimista fiel durante 40 anos. Não era fruto para Deus. Mas eu jejuei. Não era para Deus. Mas eu fui no monte buscar a presença de Deus. Não era para Deus. Mas eu fui no presídio, eu fui na cadeia, eu fui não sei aonde, eu dei sopa, eu dei roupa. Ainda que você queimasse o teu próprio corpo, não era para Deus. Mas eu guardei o sábado. Pode guardar o sábado, domingo, segundo e feriado. Não era para Deus. Por quê? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Você pertence a uma outra manifestação. Você não pertence a Jesus de Nazaré. Você não pertence, porque ele cuspiu no lodo e passou no olho do cego, e eu vou fazer isso, esse ato é profético. Não, irmão. Nunca foi para Deus. Venha para a casa de Deus buscar a presença de Deus. Isso não é fruto para Deus. Venha para o altar. Não é para Deus. Não é para Deus. Agora, quando você serve em espírito e verdade, quando você adora em espírito e verdade aquele que ressuscitou dentre os mortos, aí sim, você agora está dando fruto para Deus. Quando você sai e fala desta graça maravilhosa, desta palavra que liberta, não é dando fruto para a sua instituição religiosa, mas lá na instituição religiosa, você estava dando fruto para o seu pastor e para a igreja que você fazia parte. Porque o pastor dizia: vamos fazer a obra, né, irmão? Olha, evangelizar 3 horas. Pastor, se estiver chovendo, você é crente de açúcar? Aí já começa a vir, a carnalidade é tanta, né? Quando eu estava no mundo, até parece que agora está em Marte. Quando eu estava no mundo, era 7 dias pulando carnaval. Tu sabe também que era 7 dias, né? Tu andava lá também. Agora vem para Jesus e não pode nem sair na chuva porque vai derreter. Aí começa, persuadir as pessoas, colocar medo. Por quê? Porque tem que produzir fruto para a instituição. Tem que ir atrás de... se você pode até ganhar almas para Jesus. Vai lá e ganha uma alma para Jesus. Mas se você ganhar uma alma, glória. Está me entendendo, irmão?
se você ganhar uma alma que venha trazer um resultado bom para o ministério, pode ter certeza que no outro dia, tu passa de evangelista para vice-pastor. Por quê? Porque os frutos não eram para Deus. Agora, em graça não, irmão. Em graça você vai dar fruto para Deus. O que tem de gente falando desta palavra e o mundo inteiro está recebendo o evangelho da graça, e as pessoas estão lá frutificando para Deus. Ah, mas não tem que estar aqui não, irmão. Não tem que estar aqui na igreja, debaixo da tua cobertura. Que cobertura, irmão? Que cobertura, irmão? A cobertura é do próprio Pai. Você foi chamado para dar fruto para Deus. É tudo para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A honra, a glória, o louvor pertence a Ele. Você sabe disso. Ah, mas eu me esforçava para levar uma alma para Jesus. Que Jesus? Eu me esforçava para levar para o pastor. Pastor, cadê a Denise lá? A Denise foi minha vítima. Peguei pela orelha, arrastei, pastor. Vou falar, meu irmão. Pastor, olha aqui, ó. Trouxe esse bode aqui, transforma ele em ovelha, pastor. Tava lá, bebo que só. Aí, pastor, transforma ele em ovelha aí, pastor. Pastor, Elson, você é uma bênção. Bota aí a piscina, mergulha esse menino aí. O menino mergulhou, quase engole água, coitado. Aí, tá aí agora dando fruto para Deus. Não está mais dando fruto para a religião. Olha aí, 7:5 Romanos. Porque quando estávamos na carne, deixa eu explicar aqui, tá, amado? Estávamos na carne aqui, não está falando de mim e de você. Está na carne aqui, ela está na lei, tá? Carne aqui é conhecida como a lei, o ministério da carne, o ministério de condenação e morte. E nós nunca estivemos lá, mas eles estavam. Então, eu não posso me incluir dentro desse estávamos, tá bom? Isso é bem interessante, nós que estamos aqui, eu estou falar aqui para os irmãos que estão se reunindo aqui, também você na gravação, de repente chegou agora, aí está ouvindo essa mensagem. Todas as vezes que nós lermos alguns textos bíblicos, estávamos, nós, fomos, nem sempre se aplica a você, porque Paulo estava falando do seu contexto, daquela situação, daquele evento, sabe? Então nós não estávamos lá, tá bom? Agora, quando diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, aí é outra história. Porque estava falando de uma questão de espírito, uma pré-existência, uma predestinação, sabe? Aí já não tem nada a ver com a carne, com eu aceitei Jesus, com eu tal e tal. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, viu lá? Pela lei, que a lei dava força ao pecado, as paixões dos pecados que são pela lei, operava em nossos membros para darem frutos, ou fruto, para a morte. Viu aí? Então quem estava debaixo da lei, as paixões dos pecados operavam em nossos membros, ou nos membros deles, tá? Para darem fruto para a morte. É claro que nós nunca estivemos debaixo da lei, mas nós estávamos debaixo de um sistema legalista que extraía, né, feitos ou obras oriundas da lei e aplicava nas nossas vidas. Então, quando você estava lá, vivendo em um sistema onde você praticava obras da lei, jejum, dava dízimo, subia monte, etc, 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 você estava dando fruto para a morte. Aquilo nunca gerou vida em você. O camarada não tinha medo do diabo, ele chegou na igreja e passou a ter medo do diabo. Ele nunca nem pensou em salvação, em céu, nada disso, ele andava de qualquer jeito. No dia que ele entrou na igreja evangélica, ou em qualquer sistema religioso, ele passou a se preocupar em perder a salvação. É como um irmão nosso diz assim, eu não conhecia nada desse negócio desses demônios, eu entrei na igreja, me apresentaram um bocado de demônio. Por quê? Porque gerava fruto para a morte e não para a vida. Mas olha lá, Romanos 6:22, mas agora,
depois que saíram da lei e receberam a palavra da graça, Paulo estava dizendo: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim o quê? A vida eterna. Viu aí o fruto do Espírito? Viu aí a árvore boa produzindo bom fruto? A lei era a árvore má que produzia frutos maus para a morte. Mas Cristo, como a árvore boa, ela passou a produzir bons frutos. A lei representava a carne, a árvore má. Cristo representa o Espírito, é o Espírito, a árvore boa. Por isso que naquela conjectura, naquela alegoria lá no jardim, não coma do fruto da árvore do conhecimento da vida. É porque o fruto dali era um fruto da carne, gerava morte, e o Adão foi e comeu, gerou morte. Mas a segunda árvore, como fala o escritor em Apocalipse, as folhas desta árvore iriam trazer cura para as nações, falando da árvore boa que era Cristo. Amém? E aqui nós encerramos, amado. Isaías capítulo 3, versículo 10, diz assim: dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas ações. É para falar para o justo que tudo irá bem na sua vida, porque você vai comer, presta atenção. Dizei ao justo que tudo lhe irá bem, que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas. Viu aí? Você vai comer do fruto das suas ações. É o que você planta que você colhe. Mas não tem mais nem menos. Não há condenação de origem espiritual para a tua vida, mas você é responsável por aquilo que você vai colher. Você sabe o que você planta e você tem a consciência do que você também vai colher. O justo, ele vai comer o fruto das suas ações. Em contrapartida, aquele que não gosta de praticar justiça, ele vai também comer os frutos das suas ações. E a árvore boa, a árvore justa, ela vai produzir bons frutos. Mas a árvore má, a árvore carnal, ela vai colher aquilo que ela plantar. Amém? Graça e paz, abençoados. Guarda essa palavra no teu coração.